Galerinha, eu estava falando sobre os tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Falei do primeiro exemplo, que é o tecido adiposo. Segundo exemplo, o tecido hematopoético, ou linforreticular, que, gente, é caracterizado por apresentar abundância de fibras reticulares. Sendo que, qual era mesmo o papel das fibras reticulares? As fibras colágenas é para resistência, as fibras elásticas para elasticidade, e as fibras reticulares formam uma rede, um retículo, onde nessa rede eu tenho espaços para poder guardar as células. Nesse caso, moçada, nós vamos ter células tronco hematopoéticas nesse tecido. Quando a gente fala, moçada, em células tronco hematopoéticas, nesse caso, exatamente células capazes de formar as células sanguíneas. Ou seja, as células tronco capazes de produzir as células de sangue. Lembre-se que sangue é um tipo de tecido conjuntivo e o tecido hematopoético é o tecido conjuntivo que origina as células sanguíneas. Existem, gente, duas versões do tecido hematopoético do tecido linforreticular. Ele pode, número 1, ser linfóide. Tecido hematopoético, moçada, linfóide. Ele vai produzir um único tipo de célula do sangue, chamado de linfócito. Sendo que o linfócito, ele é um tipo de leucócito, né? Lembrando lá que leucócitos, glóbulos brancos, células de defesa, e aí os linfócitos são fabricados no tecido linfóide. Pelo amor de Deus, é impossível você não associar, né? Você tem lá que o linfóide produz linfócitos e também é só isso aí. Também só vai produzir os linfócitos. Onde é que nós vamos encontrar, gente, o tecido hematopoético linfóide? Isso aqui é encontrado nos gânglios linfáticos, também chamados de nódulos linfáticos. Sendo que os gânglios ou nódulos linfáticos são estruturas espalhadas no seu corpo com o papel de produzir células de defesa. Normalmente você nem se toca que eles existem, às vezes você se toca porque eles resolvem inchar. E aí você vai estar diante do que nós chamamos de uma íngua, onde o termo íngua vai descrever gânglios, nódulos linfáticos, inchados e doloridos, que aparecem quando você tem uma infecção. Sendo, gente, que ele vai lá e incha, exatamente eles aumentam de tamanho para poder produzir mais células de defesa, produzir mais linfócitos, e com isso, gente, você combater a infecção. E quando você vai lá no médico, né? E o médico começa a mexer em você, começa lá a palpar você. E às vezes você vai lá e tem que o médico nota um carocinho aqui no cantinho da mandíbula. Nesse caso, moçada, eu tenho um gânglio linfático bem aqui. Se de repente você tem que isso aqui está inchado, que isso aqui está dolorido, é porque você tem uma infecção. Esse gânglio linfático inchado dolorido se chama de íngua. Gente, na verdade, íngua não é uma doença. Na verdade, a íngua é o seu corpo reagindo à infecção. Incha para produzir mais linfócitos, células de defesa, para poder combater a infecção. O gânglio que vai inchar depende de onde a infecção acontece. Então, se a infecção acontece em cabeça e em pescoço, vão inchar os gânglios da base da mandíbula. Se é, por exemplo, em tórax ou em braço, vai acabar inchando aqui o gânglio da axila, do sovaco. Se é em barriga ou em perna, vai inchar os gânglios lá da virilha. Então, às vezes está inchado aqui, mandíbula, aqui, sovaco, axila, lá na região de virilha, dependendo de onde a infecção ela está acontecendo. Você vai encontrar tecido hematopoético linfóide em áreas como, por exemplo, o baço. Então, a gente costuma desprezar o baço, que dá para você viver sem baço. Sim, dá para você viver sem baço. Mas o baço, moçada, ele é muito importante para produzir células de defesa. Então, a pessoa cujo baço foi perdido, vai acabar tendo problemas imunológicos. Você vai encontrar isso aí, moçada, no timo, Eu lembro que o baço está localizado aqui do seu lado esquerdo e o timo está localizado na base do pescoço. Sendo que o timo só funciona em você até por volta dos 8 anos de idade. Nesse tempo, o timo está relacionado com o amadurecimento de alguns tipos de linfócito, Linfócito T, exatamente, relacionado com timo. Posso adiantar que eu tenho duas versões do linfócito,
tem o linfócito tipo T e o linfócito tipo B, né? O linfócito T é de timo, porque ele sofre maturação no timo. E o linfócito B não é de baço. B não tem nada a ver com baço. Depois eu vou explicar porque que o nome dele é linfócito B. O que eu adianto é que no linfócito T é de timo, mas no linfócito B não é de baço. Nós vamos encontrar, moçada, tecido hematopoético linfóide nas chamadas tonsilas. Que é o que, Landim? Tonsilas, moçada, são agrupamentos de tecido linfóide localizados na faringe. Faringe, né, moçada? Também conhecida com o nome de garganta, né? Sendo que as tonsilas localizadas na faringe são dois pares de estruturas. As amígdalas e, gente, as adenoides. Sendo que, para que serve a amígdala, para que serve a adenoide? Produção de células de defesa. Eita caramba, meu desenho vai ficar feio pra cacete, né? Só para ter uma ideia aproximada da posição dessas estruturas. Meu amigo aqui tá com o queixo meio grande, né? Mas você pega, por exemplo, lá o cabeção do cidadão, e aí a gente tem algumas estruturas para poder lembrar para vocês. Você tem lá fossas nasais, você tem lá a boca, né? E, moçada, boca e fossas nasais vão se encontrar aqui atrás, nessa área chamada de faringe, que a gente também chama lá de garganta popularmente. E a faringe acaba se dividindo em dois canais. O canal da frente, o canal de trás. O canal da frente, moçada, ele se chama laringe, e ele vai bater lá no sistema respiratório. Se eu continuar o caminho a partir da laringe, vai laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, e tem a ver com o sistema respiratório. O canal de trás é o esôfago, e ele vai bater lá no sistema digestório. Se eu continuar lá o caminho no esôfago, vai esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus, ou seja, questão lá do sistema digestório. Isso quer dizer que a faringe é uma região extremamente vulnerável do ponto de vista ao ataque de micro-organismos. Por quê? Pela faringe, tanto vai passar o ar que vai estar entrando pelas fossas nasais, como vai passar ar, água e alimento que vão estar entrando através da boca. E, gente, no ar tá cheio, gente, de poeiras, de substâncias tóxicas, né, de gases venenosos. Tá cheio, moçada, lá de micro-organismos, gotículas de saliva das pessoas, contendo vírus, bactérias, etc e tal. Ou seja, as fossas nasais são uma das portas de entrada para os micro-organismos através do ar. Gente, a boca nem se fala, né? Porque quando a gente vai lá e fala em boca, não apenas nós temos a entrada de ar, como nós vamos ter a entrada de água e alimento, que podem estar trazendo substâncias tóxicas, vírus, bactérias, etc e tal. Minha preocupação em relação aqui aos vírus e bactérias, para a gente evitar que eles causem problemas, na faringe eu tenho dois pares de estruturas produtores de células de defesa. Nós temos lá um par de adenoides, as adenoides localizadas numa região chamada de nasofaringe, a faringe mais perto das fossas nasais, a faringe mais perto das fossas nasais, e a ideia é, toda vez, moçada, que vírus, bactérias vêm pelo ar, crente que vão detonar você, as adenoides, elas são lá um guardinha que fica na porta de entrada da faringe com células de defesa para detonar esses caras, né? Então, o objetivo aqui, defesa, uma espécie lá de sentinela, né? Bem lá na porta de entrada do organismo para poder detonar eventuais bichinhos do mal que tentem, moçada, chegar por aqui. A gente vai ter na faringe, mais embaixo, as amígdalas. Amígdalas localizadas lá na orofaringe. Faringe, moçada, mais pro lado da boca, né? Faringe mais pro lado da boca. E mesmo esquema. Quando vem, gente, ar, água e alimento, vírus, bactérias e companhia limitada, tá lá, moçada, amígdalas, né? Exatamente para poder produzir células de defesa e oferecer o primeiro combate a vírus, bactérias que entrem aí. Eu lembro para vocês que as adenoides, elas só são funcionais na criança, então elas só são interessantes para a gente até por volta dos 8 anos de idade, vou colocar assim, só
na infância até por volta dos 8 anos de idade, sendo que depois dos 8 anos de idade, depois da infância, já não são, moçada, mais úteis. Então as adenoides são úteis até uma certa idade, depois disso, simplesmente não tem utilidade pra gente. Né? As amígdalas, não. As amígdalas são importantes durante toda a sua vida. Como as adenoides, elas só são interessantes na infância, a tendência na idade adulta é as adenoides regredirem. Entretanto, em algumas pessoas, as adenoides não regridem. E no que as adenoides não regridem, elas continuam grandes, isso não é legal, né? Porque uma vez que a adenoide ela esteja grande, a adenoide grandona, ela pode dificultar a passagem de ar através das fossas nasais. Isso quer dizer que quem tem problema de adenoide não consegue respirar direito pelo nariz, vai acabar tendo que respirar pela boca. Não sei se alguém lembra disso, na aula sobre sistema respiratório eu explico melhor. Respirar pela boca não é tão legal quanto respirar pelo nariz. Porque quando eu respiro pelo nariz, existem lá uma série de mecanismos para poder limpar o ar, para poder aquecer o ar, para poder umedecer o ar. Então, se você respira pelo nariz, o ar ele é limpo, ele é aquecido, ele é umedecido. E quando você respira pela boca, nada disso acontece. Tenho certeza que todo mundo já dormiu alguma vez de nariz entupido para acordar com a garganta ardendo, ressecada, né? Se você vai lá, tá com o nariz entupido, você só respira pela boca, então o ar não é umedecido. No que o ar não é umedecido, resseca a garganta, aquela sensação de garganta ardendo, de garganta seca. Então os adenoides grandes vão acabar tendo esse efeito. Quem tem inflamação na adenoide, a adenoidite, pode passar pelo mesmo problema. Eu sei que a adenoide produz células de defesa, mas às vezes ela é tão bombardeada por micro-organismos que ela acaba inflamando. E aí nessa hora, moçada, não tem o que fazer, né? Passar a faca, né? Cirurgia. Então fazer cirurgia de adenoide, chegar e tirar as adenoides para poder desobstruir essa passagem das fossas nasais e você respirar de boas pelo nariz, né? De qualquer maneira, normalmente, adenoides localizadas nessa região aqui. Amígdalas, eu estava comentando que elas são interessantes na gente por toda a nossa vida. Antigamente a galera achava que amígdalas era que nem adenoides, né, que não eram necessárias na idade adulta, e qualquer besteirinha já tirava as amígdalas. Hoje em dia a tendência é você não tirar as amígdalas por qualquer besteira. Deixa elas lá, elas são importantes. Entretanto, às vezes é necessário. Às vezes você tem lá uma amidalite e a amígdala, moçada, acaba inchando. No que a amígdala incha, duplo problema, né? Dificulta a passagem de ar, água e alimento por essa região. Então eu não sei se alguém já teve uma amidalite fudidaça, uma amidalite daquelas super divertidas, que dói tanto que você não consegue engolir a sua própria saliva. Você vai lá e dorme, né, com, sei lá, né, uma baciazinha do lado para ficar cuspindo a saliva, que nem consegue engolir a saliva de tanto que dói. Né? Se alguém já teve uma amidalite dessas, sabe o que é que eu estou dizendo? Dói um bocado, incomoda um bocado. E às vezes, moçada, se não está respondendo ao tratamento por antibióticos, o jeito, moçada, é tirar as amígdalas. Eu não queria, mas entre você ficar sem amígdalas e você ficar sem comer, sem beber água, né, e ter um problema maior, infelizmente eu vou ter que tirar suas amígdalas, sabendo que sua garganta nunca mais vai ser a mesma, né? Porque se você tirar as amígdalas, você não vai ter lá mais essa estrutura de defesa bem na entrada da faringe, né? Bem lá na garganta. Mas, volto a dizer, é o jeito. Se a amidalite está muito violenta, se a amidalite é recorrente, está acontecendo várias vezes, e o tratamento com antibiótico não está adiantando, o jeito, moçada, é tirar as amígdalas e, nesse caso, desobstruir a passagem para você poder respirar direitinho, para você poder engolir água, comida, belezinha aqui na conversa. De qualquer maneira, o normal é que, claro, as pessoas elas têm amígdalas. A gente ainda falando sobre o tecido hematopoético linfóide, ele é encontrado também na medula óssea vermelha. Agora há pouco, moçada, eu estava comentando que a medula óssea está localizada dentro de ossos, né? Eu falei que tem duas medulas ósseas. Tem a medula óssea amarela. A medula óssea amarela é feita de tecido adiposo amarelo e o papel dela é reserva nutritiva. Mocotó, tutano dentro do osso, ECA a propósito, mas tá, tudo bem. Mocotó, tutano lá dentro do osso, né? Você vai ter lá que é tecido adiposo amarelo
e é encontrado na medula óssea amarela em ossos velhos. Em ossos jovens, a gente vai encontrar medula óssea vermelha. E aí, nesse caso, moçada, a medula óssea vermelha, ela é feita de tecido hematopoético para poder produzir sangue. Tá? Então, medula óssea amarela, ossos velhos, tecido adiposo amarelo com papel de reserva, medula óssea vermelha em ossos jovens, com tecido hematopoético para a produção de células sanguíneas, né? Células tronco hematopoéticas para você produzir células sanguíneas, aqui nesse caso. Sendo, gente, você vai encontrar em ossos jovens e alguns ossos adultos. A propósito, né? Os ossos adultos, onde você encontra medula óssea vermelha, 3 principais. São exatamente os 3 ossos onde você vai extrair medula óssea quando alguém vai fazer uma doação de medula óssea. No caso aqui, moçada, desses ossos, você tem lá o osso externo do peito, né? Esse osso aqui, moçada, do peito, que liga as costelas na frente, se chama externo. Eu sei que externo se escreve com X, tá? Mas o osso externo é com S mesmo. Você vai encontrar, moçada, medula óssea vermelha na bacia, numa região chamada de crista ilíaca da bacia. A crista ilíaca da bacia, ela está localizada na lateral da sua bacia. Então você pega a bacia, mais ou menos nessa região de cá, você vai encontrar lá, também por dentro, medula óssea vermelha. E você vai encontrar medula óssea vermelha na cabeça do fêmur. Fêmur, né, moçada? O maior osso do corpo humano. O fêmur é o osso da coxa, né? Então, é o osso do corpo humano. E na cabeça do fêmur, nós vamos encontrar medula óssea vermelha, né? Mesmo nesses ossos adultos, para poder produzir células sanguíneas com tecido linfóide. Mas, na verdade, a medula óssea vermelha, ela tem tecido linfóide? Tem. Mas ela tem, principalmente, a outra versão do tecido hematopoético, chamado de tecido hematopoético mieloide. Então, 2 tipos de tecido hematopoético. Tem o tecido hematopoético linfóide, que produz somente leucócitos linfócitos. Impossível não associar linfóide, linfócitos. Enquanto, moçada, que o tecido hematopoético mieloide produz todas as outras células do sangue. Quando eu falo em produzir todas as outras células do sangue, ele vai produzir os demais leucócitos. Ô, gente, glóbulos brancos, leucócitos, são de vários e vários tipos. Né? 5. Tem o linfócito que eu já falei. Você tem ainda o monócito. Esse aqui eu também mencionei por cima, que o monócito vira macrófago, né? Então, o monócito, quando ele sai do sangue por diapedese, ele vira macrófago. Você vai ter ainda neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Sendo que cada tipo de leucócito desses tem uma função diferente. Na aula de sangue, a gente conversa sobre a função de cada tipo de leucócito. Nós vamos produzir os outros leucócitos. Nós vamos produzir as hemácias, os glóbulos vermelhos. Nós vamos produzir, gente, uma célula chamada de megacariócito. Que belo nome, hein? O megacariócito, moçada, é uma célula que ela se quebra, se fragmenta para originar plaquetas. Né? Não sei se alguém lembra lá desses 3 componentes do sangue, né? Papel do leucócito, defesa, combater micro-organismos. Papel da hemácia, transportar oxigênio. E o papel da plaqueta, coagulação sanguínea. Então, leucócito, glóbulo branco, defesa. Hemácia, glóbulo vermelho, transporte de oxigênio. E plaqueta, coagulação do sangue. Plaqueta, ao pé da letra, não é uma célula. Plaqueta é o fragmento de uma célula chamada de megacariócito. Não é claro isso aí, né? O pessoal do vestibular, né, mais doidinho se preocupa com o nome megacariócito. Né? O pessoal lá do Eu Sou Quero Enem, basta lembrar da plaqueta. Então, plaqueta é o fragmento de megacariócito com papel de coagulação sanguínea. Nós vamos ainda no tecido hematopoético mieloide fabricar os mastócitos do tecido conjuntivo. Agora, em vídeos anteriores, eu estava comentando que mastócitos, eles vão ter heparina, que é anticoagulante, e histamina, que vai ser lá, principal substância química mediadora da alergia, né? Então, mastócito fabricando heparina anticoagulante
histamina, que vai causar reação alérgica. Então, o tecido mieloide vai fabricar tudo isso. Onde é que nós encontramos o tecido mieloide? Exatamente na medula óssea vermelha. Então, nesse caso, moçada, lá na medula óssea vermelha, nós temos os dois, hein? Pode prestar atenção que na medula óssea vermelha, tanto eu vou ter tecido mieloide, como na medula óssea vermelha, eu vou ter tecido linfóide também. Né? Existe, moçada, um tipo de câncer, chamado lá de leucemia, que leucemia, gente, é exatamente o câncer de tecido hematopoético. É o câncer em medula óssea vermelha. Já falamos, moçada, sobre isso certa vez, eu faço questão de lembrar alguns aspectos. Quando falo em leucemia, em câncer de medula óssea vermelha, ora, moçada, a gente tem duas versões da leucemia. Tem leucemia linfóide e tem leucemia mieloide. A leucemia linfóide, ela acontece nas células tronco hematopoéticas, formadoras de sangue, linfóides. Então, basicamente, afeta somente os linfócitos. Claro, né? O tecido hematopoético linfóide só vai produzir linfócitos, então só afeta linfócitos. E a leucemia mieloide, ela afeta o tecido hematopoético mieloide. As células tronco hematopoéticas, formadoras de sangue, mieloides. Ou seja, leucemia mieloide, ela afeta as demais células do sangue, menos os linfócitos. Qual é a mais perigosa? Aí, fala sério, né? Como a leucemia linfóide afeta lá o tecido linfóide, afeta só linfócitos, menos violenta do que a mieloide, né? Que a mieloide vai afetar todo o tecido mieloide, então vai afetar todas as outras células do sangue, né? Então vai afetar, nesse caso, hemácias, vai afetar, nesse caso, plaquetas, né? Que apesar de não ser uma célula, tem relação com isso, e vai afetar os outros leucócitos, né? Vai afetar os leucócitos que não os linfócitos aqui na conversa. Eu lembro, moçada, lá para vocês, quando a gente fala lá de leucemia, tratamento de leucemia diz respeito lá a você, numa primeira etapa, fazer químio, radioterapia, comentando certa vez que químio, radioterapia, vai lá e destrói o câncer. Mas, gente, o grande problema dos tratamentos de câncer, né? Eles não sabem reconhecer a diferença entre uma célula cancerosa e uma célula saudável. Então, resultado, destrói o câncer, mas, infelizmente, destrói também a própria medula óssea. No que vai destruir, moçada, a própria medula óssea, o amiguinho vai precisar de uma medula óssea nova, né? Então ele vai precisar de um transplante de medula óssea. Não adianta ser uma medula óssea qualquer, né, moçada? Tem que ser aquela medula óssea compatível. E tô lembrando de tudo isso. Quando você vai analisar a compatibilidade de medula óssea, você vai atrás de um grupo de moléculas chamadas de MHC, moléculas de histocompatibilidade, que são as moléculas, moçada, que dão a compatibilidade no transplante. Comentando que, às vezes você descobre que tem leucemia bem cedo, e isso, moçada, acaba sendo interessante. Porque se você vai lá e descobre que tem leucemia cedo, antes de você fazer a quimioterapia, você vai lá e já coleta células de medula óssea saudáveis suas. Então imagina que, por exemplo, lá, o foco do câncer da leucemia está lá na crista ilíaca da bacia, mas ainda não está, por exemplo, na cabeça do fêmur. Então você vai lá na cabeça do fêmur, onde ainda tem medula óssea saudável, não afetada pelo câncer, coleta células da sua própria medula óssea, faz a quimioterapia, destrói o câncer, destrói o resto da medula óssea e faz um autotransplante, né? Pega células da sua própria medula óssea que você tirou antes da quimioterapia e deixou guardado e injeta células da sua própria medula óssea para refazer a sua medula óssea. O bacana é que no caso de autotransplante, como você vai fazer a medula óssea com as suas próprias células, o risco de rejeição é zero, né? Você não fica lá aperreado procurando lá um doador de medula óssea compatível. Agora, só dá certo
quando você descobre a leucemia bem cedinho e que o câncer não se alastrou ainda, onde eu ainda tenho uma região da medula óssea que não foi afetada pelo câncer, onde eu posso tirar células saudáveis e guardar para depois fazer o autotransplante. Como normalmente não dá para fazer isso sempre, né, a gente vai lá atrás de um doador de medula óssea, e lembrando que mesmo pai, mãe, irmãos, não é garantia de ser doador de medula óssea, né? Te comentando lá que seu pai, sua mãe, seu irmão, a chance deles serem doadores compatíveis é de 50%. Seus tios, né, seus avós, por exemplo, a chance é de 25%. Os seus primos, a chance deles serem um doador compatível é de 12,5%. Isso quer dizer, moçada, que às vezes, mesmo na família, não tem um doador compatível, não tem alguém com MHCs semelhantes. E aí, moçada, em certa vez, convidou a galera para fazer o cadastro no Redome, né? Que é o registro de doadores de medula óssea. Né? Você se cadastrar como doador de medula óssea. Né? Quando você se cadastra como doador de medula óssea, aproveite, doe sangue, né? Salve lá uma vida. Cadastrar como doador de medula óssea, você vai lá, tira um pouquinho de sangue do cara. No que tira um pouquinho de sangue do cara, né? Só um pouquinho. Você vai analisar quais são as MHCs do cara e vai deixar isso registrado num banco de dados. No dia que alguém estiver precisando de uma medula óssea e você for doador compatível com ela, né? Vai estar lá no banco de dados do registro de doadores de medula óssea, né? E nessa brincadeira, moçada, vão procurar você. E aí, vão procurar você, quer doar medula óssea? Você não é obrigado a doar, você mesmo sendo registrado, cadastrado. Se não quiser doar, você não precisa doar, mas uma vez que você doe a medula óssea, aí sim, vão lá, moçada, atrás de coletar a sua medula óssea. Também comentei essa história, né? Tudo isso aqui eu já tinha contado, né? Como tem a ver com essa conversa agora, eu meio que estou repetindo. Né? Tem duas maneiras de eu coletar a medula óssea em você. Número 1, eu te dou uma medicação. Essa medicação, ela vai estimular a multiplicação das células-tronco de medula óssea, no que estimula a reprodução das células-tronco de medula óssea. Algumas células-tronco de medula óssea, como elas estão em grande quantidade, passam para o sangue. Depois de um tempo tomando essa medicação, tu vai estar cheio de células-tronco de medula óssea passando no sangue, eu te boto numa máquina, onde eu vou conectar teu sistema circulatório à máquina, o sangue passa na máquina e volta para você. Passa na máquina e volta para você. Quando o sangue passa na máquina, tira as células-tronco de medula óssea, isola, então coleta as células-tronco de medula óssea. Então, maneira número 1, medicação, estimula a multiplicação das células-tronco hematopoéticas da medula óssea, elas passam pelo seu sangue, depois eu coloco seu sangue numa máquina para isolar essas células. Beleza. Maneira número 2, a gente coleta diretamente a medula óssea, né, dentro do osso. Né? A maneira número 1 pode até parecer tranquila, vou lá, medicação, etc e tal, bota na máquina. Só que a medicação tem muitos efeitos colaterais. Então, às vezes, você, quando começa a escutar os efeitos colaterais, se assusta um pouco e talvez pense lá no plano 2, né? Segunda maneira, pega uma agulha. Gente, é uma agulha grandona, que essa agulha ela vai ter que quebrar o osso. Então, ela vai quebrar ou o osso externo do peito, ou a crista ilíaca na bacia, ou a cabeça do fêmur, fura o osso, vai lá dentro para poder coletar a medula óssea. Claro, a pessoa é anestesiada antes, anestesiazinha local, no que você é anestesiado, o cara vai lá com a agulha, vai lá dentro do osso, coleta a medula óssea. Externo do peito, crista ilíaca da bacia, ou a cabeça do fêmur lá na coxa. E aí, uma vez que o cara vai lá, tira aquelas células de medula óssea, pronto, terminou. Procedimento rápido, né? Demora lá alguns poucos minutos lá, né? Poucas horas talvez, né? Dependendo da pessoa. Mas é um procedimento rápido, moçada. É um procedimento ambulatorial, você não vai ficar nem internado. Depois disso você passa lá um tempinho lá no hospital, só na observação. Depois volta para casa, fica um tempinho dolorido. Uma vez que você doe medula óssea, para você fazer o transplante de medula óssea para alguém, você vai estar salvando uma vida. Né? Então, faz a quimio-rádio, distrai o câncer, distrai a medula óssea e faz o transplante. Se puder fazer o autotransplante, o ideal, que não tem risco de rejeição. Se você tiver guardado células-tronco de cordão umbilical de placenta do indivíduo, essas células-tronco de cordão umbilical de placenta são hematopoéticas, iguais às da medula óssea. Então funciona que nem um autotransplante, não tem risco de rejeição. Daí o lance do banco de cordão umbilical de placenta, guardar a célula-tronco do cordão umbilical da placenta, para poder usar futuramente num tratamento de leucemia, se houver necessidade. Ou você vai atrás de um doador compatível,
que tenha MHCs compatíveis com você, né? Mesmo que você não tenha lá parentes compatíveis, a gente pode ir atrás do registro de doadores de medula óssea e dessa maneira procurar alguém compatível com você, né, para poder fazer transplante de medula óssea para você. Feito o transplante, graças a Deus, leucemia curada. Se Deus quiser, daí é certo nesse caso.